giro da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Te ler sem sorrir é desler, descer na invenção de si, na tela em branco, varanda das auroras, da própria história, cantada em si, maior. Sol suspenso, sustém, nido, bicho único da razão. Sensação em riste com a razão, onde a desrazão imprime Han. Vini William. Te ler sem sorrir é desler. Que bonito isso. É seu? É meu? Obrigado. Este é o podcast Poesia para Sentir e essa é a apresentação do nosso poeta, do nosso artista, Vini Williams. Vini, fala um pouco de você pra gente. Oi, Rafa. Bom, eu sou um menino, agora já mais moço, estou com 26 anos, sou poeta, amigo e uso o nome agente cultural para me identificar nas minhas atividades assim, né? Tem uma relação com o teatro, por aí vai. Começa aí. E sua relação com a poesia começou quando? Sim, então, eu vinha pensando nisso porque a escola é um lugar onde eu consegui dar nome para essa relação, que eu entendi o que era poesia, texto, né, com conhecimento que a gente vai ganhando na escola. Mas agora eu consigo ver que é bem anterior a isso. Eu sempre fui muito apaixonado por coisas que tinham poesia, assim, música. Na minha casa tinham alguns rituais onde tinham cantos, e esses cantos já me levavam assim para esse lugar da poesia. Então, que já era um lugar seu, né? Só você não tinha identificado ainda. Exatamente, já era um lugar onde eu me sentia parte. Mas a escola, com certeza, é o lugar onde eu dei nome. Entendi o que era poesia e falei, quero escrever também. E você começou a escrever quando? Na escola, depois que eu li o Pato. Lá vem o Pato, Pato aqui, Pato acolá. E aí eu falei, que legal isso aqui, como que faz? Aí eu acho que eu já fiz uma rima ali de coisa de boba, assim, qualquer coisa. Mas já era, assim, uma identificação que eu tive. Falei, isso aqui é legal, gostei. E sua construção poética, ela vai vindo conforme o mundo te apresenta ou você se apresenta para o mundo dentro disso? Acho que é os dois, né? Um pouco a gente entra para fora e sai para dentro. Mas eu acho que vem mais do choque mesmo com a vida. Então, é a partir dos encontros que eu nem provoco que eu vou me construindo, assim, na literatura, né? Na poesia. É um explicar da redundância, né? Um explicar da redundância. É uma boa interpretação. Mas você sabe que vem muito também, a construção vem da despreocupação, assim, às vezes. Quando eu fico livre de como eu acho que sei escrever, eu acabo conseguindo produzir uma novidade, inaugurar um jeito, um negócio. Então, acho que vem também de uns espaços, assim, de nada, de parede branca. Sabe quando você fica olhando parede branca? E tem muito isso na sua poesia, nessa questão de tela em branco, de parede em branco, de preenchimento. Ela parece que surge de diversas formas em tudo que você escreve. Não sei se você já notou isso. Cara, eu leio pouco as coisas que eu escrevo de volta, mas acho que pode ser. É um limitar falar pode isso haver. Também, né? Querer te limitar numa coisa. Não, eu acho interessante, porque é bom quando a gente escuta impressões a respeito de uma coisa que a gente faz com carinho, né? Porque às vezes a gente não consegue ter uma impressão do que a gente escreve. Exatamente. É só uma expressão, a gente está mandando. E quando isso retorna, a gente fala, legal, atingiu o que eu estava pensando. Pois é, às vezes eu fico impressionado, assim, também, que às vezes atinge coisas que você também não estava pensando.
Não é? Você escreve pensando no livro e a pessoa entendeu uma caixa azul e você fala, que legal. Legal, é verdade, isso estava incluso aqui, Também, eu não tinha nem reparado eu sabia. Tem muito isso, né? Você vê isso muito acontecer. Você não escreve com um objetivo, com uma intenção. Sua única objetivo, sua única meta é escrever. Você sabe que é uma reflexão que vai ter um impacto, mas você não sabe como, onde e nem direciona, né? Não tem domínio nenhum. Você pode até tentar direcionar, né? A gente faz isso, livro para criança, livro para adulto, a gente tenta. Mas eu, por exemplo, sou apaixonado por poesia para criança. Cecília Meirelles, para mim, é um deus, uma deusa. E você vê que não é uma simplificação da escrita para criança, entendeu? Não é aquele diminutivo, aquelas coisas, aquelas frases erradas que a gente costuma falar para as crianças, que elas repetem errado. Que se a gente tivesse falado certo, elas estavam falando certo há muito tempo já. Exatamente. Certo, entre aspas. É verdade. Né? Sim, não subestima a criança, né? Exato. E é bonito. E serve muito para o adulto, a poesia para a criança. Para a criança, serve muito para o adulto, porque não é, né, que nem a Ângela Colognese veio falando desse Era Uma Vez, né? O Era Uma Vez a gente ouve como criança, quando a gente é criança, não sei se é da sua época, acho que é da minha só. É um LPzinho que você ganha e você fica escutando ele. O Era Uma Vez? Você escuta todas essas histórias infantis, num disco que nem existe hoje mais em vinil, a não ser em questão vintage, ou de colecionador, você escutava, eu ficava escutando aquilo, e eram rimas. Os Três Porquinhos, Sim. A Bela Adormecida, o Chapeuzinho Vermelho, que ela desconstruiu aqui, e ela já deu esse spoiler, então eu posso dar novamente, e ela mata Chapeuzinho nessa remodelagem dele, e é para criança. Então a gente subestima a criança. Eu tenho um poema nessa antologia. Tem? Tenho. Licença. Encontre para nós. Aí ela dedicou, eu vou aproveitar que a Ângela deixou aqui o livro, então. Chama De Quem é Pedro. E é para criança também. Você publicou esse De Quem é Pedro nas suas redes? Eu publiquei depois um bookzinho com imagens. Deixa eu achar o sumário aqui. De Quem é Pedro, 185. E esse livro saiu durante a pandemia, né? Esse aqui não. Qual? O De Quem é Pedro ou esse? Não, esses contos. Esse não. Esse foi em 2019, eu acho. Foi antes. É porque ele está com o registro de 2020, né? 2020? Não. Então foi em 2020, mas antes... Antes da pandemia, no comecinho. Na verdade, a gente já estava, hein? Só não sabia. A gente só não sabia. Então é correto dizer que foi durante, sim. 185. E essas páginas amarelas começaram a surgir muito depois, né? Que o pessoal achava que o branco que quebrava, mas é o amarelo que quebra entre o conforto e o desconforto de ler alguma coisa. Para vista, né? Esse aqui vista. É mais adequado. É esse poema aqui, De Quem é Pedro. Vinnie William. Pedro queria saber de quem ele mais era. Saber se era mais da mamãe, saber se era mais do papai. Tinha vez que achava que sabia, mas não demorava e sabia mais não. Um dia no quintal, Pedro achou que era das árvores. Achou que era da sombra que o refrescava. Para Pedro, a sombra cuidava dele. Outra vez, um dia na escola, Pedro achou que era da prof. A prof cuidava de Pedro, Pedro era então da prof. Mas houve uma manhã na casa da vovó. A vovó brigou com Pedro. Pedro ficou triste. Pedro parou e pensou, será que é da vovó que sou? O tempo ia passando, o menino ia crescendo, sem saber de quem mais era, ia sendo, crescendo. Pedro quis ser dele mesmo, de Pedro. E assim foi crescendo, crescendo. Enquanto crescia, Pedro repetia, sou de Pedro, de Pedro, de Pedro. Quanto mais Pedro era de Pedro, mais ele crescia. Cresceu tanto que nem era mais Pedro. Pedro virou Pedrão. E agora, de quem ele mais era, sabia não. Será que era mais de Pedro ou será que era mais de Pedrão? Que bonito, é uma brincadeira, né? Como se fosse uma pedra no caminho. Esses pertencimentos que a gente tenta sair deles. Exatamente, exatamente. É uma coisa que a gente vai, acho que a criança ainda necessita, né? Desse pertencimento para
se dirigir no mundo. São as referências dela. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo que romper com essas vai querendo coisas. Se deslocar, e isso né? é difícil, você não acha? É difícil. É tão difícil, você percebe, agora eu tenho que estar mais longe dessa pessoa que eu passei tanto tempo integrado, e a gente vai para essa solidão do adulto. A solidão do adulto, ela é menos poética do que a solidão da criança, né? Porque a criança, a Ângela até puxou aqui pra gente, a Ângela não, a Lígia falou disso. Desculpa. A Lígia falou assim que a saudade para a criança, quando ela questionou ela, era esse tempo longe da mãe dela, isso que era saudade. Então é muito puro isso, né? Sim. E é uma coisa que a gente, como poeta, tenta buscar sempre trazer à tona, né? Pegar essa simplicidade, essa singeleza das coisas e traduzir, vamos dizer assim. E dar uma lida, né, com a nossa realidade, que às vezes é mais sem brilho. Sem brilho e totalmente fosca, né? E às vezes tem um pouco de opacidade que se quebra no caminho, né? E tem que juntar tudo tem isso. Essas surpresas também. O seu construir recente, você estava dizendo que você está tendo que se virar como artista, né? Não está conseguindo se focar naquilo que você gostaria de estar se mantendo. Como que é isso? Eu tô tendo que me virar, porque assim, eu trabalhava na rua, com público, com gente, e aí de repente isso tudo foi para um formato online. Eu não me adaptei, não tenho assim prazer muito grande em botar uma câmera e conversar com pessoas, isso me incomoda muito. Tenho dificuldade, eu acho, que com a coisa da câmera. E aí eu tô tendo que aprender coisas e me disponibilizar para outras coisas que são possíveis de fazer em casa. E quando tem que sair, a gente sai também para enfrentar a vida, né? Porque precisa viver, pagar a conta. E tem sido assim. Aí eu tenho amigos do meio, né? Da literatura, do teatro, que vão me apontando coisas para eu fazer. E aí eu vou recebendo essa ajuda e também quando eu sei de algo, eu passo para alguém, indico alguém. E tem sido assim. Até que a gente possa voltar. E tem sido importante também as políticas públicas para a cultura, que tem pensado nas pessoas que não estão podendo executar o seu trabalho. Então isso também tem sido essencial, poderia ser mais rápido e mais amplo para conseguir alcançar todo mundo. Mas nunca é. E nunca é. A gente precisa inclusive de poesia muito necessária, mas a gente precisa de políticas boas. E tem sido assim, Rafa. Tem sido assim. E como tem sido o seu sentimento, seu construir poético nesse isolamento que você está vivendo? Caótico, assim, né? Tem dia que eu não quero... Eu gostava muito da coisa da ciência da palavra. Então, história com início, meio e fim, gramática. Até as quebras eram pensadas. Agora eu falo, só quero escrever aqui qualquer coisa. Minha sobrevivência. E vai nesse fluxo, porque a gente fica contido, o isolamento, o distanciamento, parece que vai contendo a gente. E aí eu fico pensando, quem não escreve poesia, como é que faz? Deve fazer só na terapia para poder não surtar, né? E aí tem sido assim, o fluxo... Às vezes eu também nem quero escrever, vou te falar bem a verdade, porque você fica cansado. E aí eu quero dormir. Não quero escrever não, mas quando vem a pulga, né? Não tem jeito. Quem escreve gosta da pulga de escrever. Aí tem que escrever. Não tem fuga para isso, né? Não tem. A fuga é escrever. É escrever, senão entala, você fica com depressão. Eu creio que a resposta para quem não escreve poesia é o poeta, né? Pode ser. Melhor. É o poeta. É o poeta. Porque daí ele lê. Ele lê e se identifica. É verdade. E aí está a sobrevivência. Se a nossa sobrevivência é escrever, de quem não escreve é ler. Pode ser ler, é verdade. Gostei. Me deu me localizou agora. Que bom. Isso que é o bate-papo, né? Essa que é a conversa. Você está produzindo o quê? O que você acha que vem da poesia para você agora? Agora, em relação à escrita, olha, eu estou tentando passar um projeto de audiovisual, onde eu vou trabalhar um poema meu chamado Por Essas Ruas, que é um poema que eu já rendi ele pra caramba, assim.
Já mandei para vários lugares e eu vou continuar aproveitando ele. É um poema que fala sobre a marginalização de um indivíduo LGBT, né, nas suas vivências e na sociedade. E aí agora eu estou tentando passar esse projeto na Lei Aldir Blanc para eu conseguir fazer um videoclipe, um videoarte. É praticamente um curta-metragem. Então eu tenho isso aí. E estou com o teatro também, com a Lígia. A gente tem o Grupo Casa, um lugar onde eu tenho um namoro assim, de anos. E a gente tem trabalhado algumas peças com muita poesia, muita poesia. Sempre poesia. Tem sido as construções recentes. A Lígia, sim, eu vejo ela como praticamente uma manifestação física da poesia. Sim, a Lígia, e além de tudo, ela é assim uma grande amiga para mim. Sou apaixonado por ela de várias formas assim. E sim, enquanto artista, enquanto energia, ela é gigante mesmo. E fala um pouco da rua, você tem possibilidade de você falar um trechinho pra gente? Falar um pouco da poesia das ruas, da marginalização que você Eu não sei se eu lembro, mas é alguma coisa... Por essas ruas eu andei solitário. Por essas ruas eu andei requebrando os meus quadris. Andei ouvindo anedotas e às vezes usava batom. Que ótimo, não? E por aí vai. Perfeito. Isso já dá identidade para muita gente. Sim, tanto LGBT quanto sem gênero, sem um gênero específico. Exatamente. Identifica muita gente. A poesia não é para ninguém, né? Especificamente. É só o que é... Agora, o eu dessa poesia, aí ele tem história. A gente pode dizer que a poesia não é para ninguém, mas é a apropriação de todo mundo. Quem quiser pega, né? É a apropriação de Eu todo já mundo. peguei tanta coisa que não era para mim e saí correndo, para ninguém pedir de volta. Quem quiser que me alcance, né? Já tá longe. E fisicamente, um livro impresso, você tem? Tenho. Eu tenho uma participação nessa antologia, era uma vez. Tenho um livro solo, que é o Retalhos, e eu tenho uma antologia que eu coorganizei com o Fábio Gondim, que chama Cromossomos, Literatura LGBTQIA+, no Mato Grosso do Sul, que é uma antologia com 24 autores do estado, pertencentes à comunidade LGBT, com seus textos, poesias, prosas. De físico tem isso. E tem uma coisa sua, pessoal, prevista que você tá... Não, eu vou montar e vou lançar. Tem. Várias, né? Na verdade, tem duas que eu queria em algum momento lançar, mas eu realmente não tenho uma programação. Um é um mapa, que é para criança também, e é um livro estilo mapa. Minha vontade é que você... Vai desdobrando. Você abre e tenha o mapa, assim, e pode ler de tudo quanto é jeito. E um outro que eu quero fazer um ensaio com todos os meus textos, e aí quero chamar de Caderno de Áspero. Tô pensando nesse nome. Que bacana. Mas ainda não sei. Seriam essas as possibilidades, né? Mas é que eu já falei que ia lançar tanta coisa que ficou para trás que eu nem fico prometendo muita coisa, não. Uma hora sai, né? Uma hora sai. Eu estava falando com o Baroni demorou 10 anos para lançar de um em livro outro, né? Você até participou da interpretação das poesias. Do lançamento, foi um dia muito legal. Vini, é isso. Nossa conversa é essa. Como a gente faz para encontrar você nas redes sociais? Tá. Nas redes sociais, você podem me procurar como Vini William. W-I-2-L-Y-A-N. Aí me acham em todas as... Quer dizer, só tem o Facebook e Instagram, né? Nesses dois lugares me acham. Logo você, com as suas coisas descritas em áudio, em vídeo, no Spotify, Deezer, quem sabe? Pois é verdade. Universaliza, né? É verdade. Tem que ir para esses lugares ainda. Eu agradeço. Esse foi mais um podcast Poesia para Sentir. E vou terminar lendo a poesia que eu escrevi durante a nossa conversa aqui. Tá. Vamos lá. Colado. Acho que sei. Novo jeito de pintar parede de branco, a colorir, indo florir onde não há flores, gramado do sol, na sombra da manhã nublada, sem saber não ser de outros, a não ser de si. Base de hoje, a deslocar
a cola do mundo. Uau! Eu quero ter isso depois, hein? Com certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado, Obrigado, Rafa. Vini. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.